Opa, meus amigos, como é que estamos? Bora estudar, bora pegar questões, como eu gosto de falar, né? Questões pedagógicas, questões que nos ajudam a revisar o tema, a prestar atenção em detalhes, em elementos, né, que às vezes passam despercebidos quando a gente estuda, e também para pegar a malandragem das bancas, o jeitão que algumas bancas usam nesta matéria de AFO. E hoje o nosso papo volta a ser o tema relativo às despesas públicas orçamentárias. Só que mais do que isso, vamos falar das despesas públicas orçamentárias e suas diversas formas de classificação, que são divididas nas suas duas grandes vertentes, né? Nós temos classificações quantitativas e classificações qualitativas, né? Quando a gente fala de uma classificação qualitativa, é basicamente a natureza da despesa, né? E o seu objetivo. E quando a gente fala da forma quantitativa, estamos falando de despesas funcionais, classificação, né? Da despesa de forma funcional, suas subfunções, programática, projeto, institucional, e aí vai. Então vamos aproveitar agora cada questão e, em cima da questão, fazer a revisão. Vamos lá! Primeira questão aqui, meus amigos. Um detalhe, hein? Quase todas as questões que nós vamos trabalhar no campo dessas classificações, você consegue pegar no Manual Técnico do Orçamento, o MTO, tá? Que tem ali na internet, de livre acesso, fácil compreensão, tá? Então você pega ali o MTO e mata pau, é tranquilíssimo, tá? Essa classificação, se você ainda não tinha tido essa matéria ou se você ainda não estudou, não deu um jeito de dar uma fixada. Olha lá. Então aqui ele vai falar do manual de contabilidade, mas não se preocupe, tá? O ponto aqui é o MTO, através do MTO que você mata tudo isso daqui. Vamos lá. Então o manual de contabilidade aplicado ao setor público classifica a despesa pública de diferentes formas, a fim de atender às exigências de informações dos diversos interessados, certo? A esse respeito, assinale a alternativa correspondente à classificação que permite identificar quem é o responsável pela realização da ação, isso é, o órgão e a unidade orçamentária responsável. Quando a gente fala desta forma, né, quando está falando de quem é o responsável, meus amigos, veja, nós estamos nos referindo ao elemento estrutural, né? A gente quer olhar para a estrutura do Estado, né? A estrutura da administração e identificar este quem. Muito bem, gente, olhar para a estrutura significa que nós estamos fazendo uma análise sobre a instituição pública, sobre aquela estrutura pública. Então lembrem-se, por favor, classificação que identifica quem, em termos de órgão, em termos de unidade orçamentária responsável, é uma classificação que a gente olha para a estrutura, é uma classificação que a gente olha para a instituição em si. E a gente vai chamar isso de classificação institucional, meus amigos. É a institucional, olha lá, pimba! Né, conforme o gabarito. Professora, a programática, gente, ela é voltada para a identificação dos planos e programas de governo, né? Então aí a gente vai estar olhando para as ações, perfeito? Quando a gente fala de categoria econômica ou natureza econômica da despesa, é aquela classificação que está originariamente bolada, originariamente determinada no artigo 12º da Lei 4320 e que depois vai vir bem mais detalhada no MTO,
né? Mas a partir do artigo 12º da Lei 4320, você vai olhar ali a classificação por categoria ou natureza econômica, que é aquela classificação que a gente conhece, a classificação entre despesas correntes ou despesas de capital. Beleza? Letra D, funcional. A funcional vai mostrar a área, né, de atuação e a ação governamental em si. Essa classificação funcional, gente, ela é famosa por ser o maior nível de agregação das áreas nessa identificação. Então ela tem um papel muito importante e você vai ver, curiosamente, que ela acaba sendo a mais cobrada, tá? Ela é a mais cobrada. E por fonte de recursos, significa aquela classificação que vai buscar a origem de sua fonte de custeio. Então é bem tranquilo também, né, para a gente analisar. Você já percebeu ali naquela questão, então você vai fixar bem e vai repetir mentalmente comigo 10 vezes. Se é para identificar o quem, o órgão, a unidade orçamentária, você está olhando para a instituição pública em si. Então ela é uma classificação do tipo institucional. Matou? Joia! Próximo aqui, meus amigos, questãozinha de número 2, olha lá. A estrutura programática. Estrutura programática, né, é a estrutura do elemento essencial do planejamento, certo? E sobre esse assunto, assinale a alternativa correta. Letra A. Os programas são ações contínuas e rotineiras que visam alcançar objetivos específicos? Não, né, gente? Os programas têm projetos, né? Eles têm alinhamento com objetivos, eles têm suas metas, mas eles refletem os planos governamentais, né? Não exatamente objetivos específicos e tal. Então, letra A, errado não está, mas também não está certo, né? Ela está genérica e um pouco fora do que a gente está buscando analisar. Letra B, os projetos são ações que possuem prazo indeterminado? Não, né, gente? Projetos e planos governamentais poderão e, em regra, terão prazos determinados de conclusão, tanto que eles têm já o procedimento de verificação posterior, a tal da análise posterior, né? E através dela que a gente faz a etapa de aprendizagem com a execução da política pública. Então, letra B, errada. Letra C. As atividades são conjuntos de ações que têm objetivos comuns e estão vinculados a uma área temática específica? Não, né? As atividades, senhores, podem ser sim conjuntos de ações, mas elas não precisam estar vinculadas a uma área temática específica, não precisa. Então isso aí a gente deixa para lá, tá? Letra D de dado. Os programas, projetos e atividades estão alinhados com os objetivos, certo, né? E metas estabelecidos pelo governo, sim, os planos governamentais. Agora eu gostei dessa letra D para mim. Ela está coerente, ela está correta, ela está condizente com o que estamos analisando, né? Só vamos ver se a letra E está inadequada mesmo. Olha lá, letra E. Os objetivos representam as quantificações específicas dos resultados a serem atingidos. Então, meus amigos, os objetivos representam a quantificação dos resultados, enquanto as metas são as diretrizes. Não está bem adequado isso, né? Porque os objetivos nem sempre são representados de maneira mensurável, como ele indica aqui. Então, de fato, é a letra D mesmo. Mais uma aqui. De acordo com os dispositivos da Lei 4320, é aquela lei, gente, é a Lei Geral de Orçamentos, conceitos e classificações de despesas, das receitas e das regras de orçamentação, tá? Então vamos lá. De acordo com os dispositivos da Lei 4320, classificam-se como despesas de custeio. Bom,
Quando a gente for falar de uma despesa de custeio, gente, vamos lembrar que despesa de custeio é uma despesa do tipo corrente. Então são despesas para as quais você consegue usar aquele raciocínio que eu gosto de sugerir, que é o raciocínio pensando em água corrente, aquela despesa que aconteceu ontem, está acontecendo hoje e vai continuar a acontecer amanhã. E a gente fala que ela vai ser de custeio quando a despesa pública trouxer para aquele ente público que está pagando, que está realizando a despesa, uma fruição, um benefício, uma contrapartida. Beleza? Então vamos lá. Então, no tocante às despesas de custeio, procurar a alternativa correta. Letra A. As dotações para despesas às quais não corresponde a contraprestação direta. Acabei de falar, né? Se ela é de custeio, ela é corrente e com contraprestação, necessariamente com uma contrapartida, uma fruição, um benefício ao ente público pagador. Então, letra A está errada. Letra B. As dotações para manutenção de serviços anteriormente criados, inclusive as destinadas a atender às obras de conservação e adaptação de bens imóveis. Isso está correto, né? Porque esta é uma despesa corrente, certo? Serviços e obras de manutenção são despesas do tipo correntes. E o ente público, ao efetuar o pagamento dessa despesa, ele tem a contrapartida, que é a manutenção, né, a conservação daquilo que é o objeto da ação governamental. Então a letra B já está correta, tá? Já é ela. Porque serviços e obras de manutenção e conservação são despesas do tipo correntes e implicam em um custeio, porque trazem uma contrapartida, uma fruição, uma vantagem, né, ao ente público pagador. Vamos ver agora o erro das duas últimas. As dotações para despesas quais não correspondem à contraprestação. Errado, né? A gente viu que corresponde. Então está errado letra C. Letra D. As dotações para manutenção de serviços anteriormente criados, certo? Inclusive as destinadas a atender às obras de conservação e adaptação de bens imóveis. Peraí. Ah, tá, eu li inclusive, aqui é exclusive. Opa, me pegou, hein? Me pegou, eu escorreguei aqui ó, no exclusive. Então, de fato, é a nossa letra B mesmo. Eu falei, ué, a letra D tá igual a B? Não, não tá não. Aqui é exclusive as destinadas e a letra B está com inclusive as destinadas. Ah, sensacional. Questão de número 4 agora, hein, senhores? Vamos lá? Considerando a classificação por natureza da despesa, então, mais uma vez, é aquela do artigo 12º da Lei 4320. Já? Considerando a classificação por natureza da despesa, aquela que tem como finalidade indicar se os recursos são aplicados diretamente por órgãos ou entidades no âmbito da mesma esfera de governo ou por outro ente da federação, eliminando a dupla contagem de recursos. Atenção nessa expressão, né? É classificada como, senhores, modalidade de classificação, né? Modalidade de aplicação que elimina a dupla contagem é modalidade de aplicação, gente, tá? Então, é classificação por modalidade de aplicação. Tenta memorizar isso. Quando se falar de classificação por modalidade de aplicação, uma das características mais importantes é que ela elimina a duplicidade, tá? Na contagem.
Ela tem essa característica e esse é um dos motivos mais relevantes para a sua adoção. Então aqui estamos falando da modalidade de aplicação, tá? Então sempre que aparecer no enunciado, opa, desculpa gente, foi rápido demais. Sempre que aparecer no enunciado, né, eliminar a duplicidade, estamos nos referindo, né, aqui ó, eliminando a dupla contagem. Apareceu isso, então estamos nos referindo à modalidade de aplicação. Legal? Mais uma aqui, questãozinha de número 5. Olha lá. Tem por finalidade? Como assim tem por finalidade? Assim que começa, tem por finalidade? Não. Então ele está dizendo de alguma forma de classificação, né? Então é uma classificação que tem por finalidade identificar os objetos de gasto, tais como vencimentos e vantagens fixas, juros, diárias, passagens, subvenções sociais, obras e instalações, equipamentos, auxílios, amortização e outros que a administração pública utiliza para a consecução de seus fins. Então esta definição qual é? Ah, meus amigos, tranquilo, né? Se estamos falando do objeto, é o próprio elemento da despesa. Então, quando falarmos da identificação do objeto em si, para você enxergar o elemento em si, é elemento da despesa. Modalidade de aplicação está ligado, né, às ações. Identificador de uso, você vai ter a regra, né, de classificação subjetiva, você vai buscar, né, a fonte da aplicação. Fonte de recurso é a fonte da origem dos recursos para aquele uso. E categoria econômica, aquela que a gente já conhece, é a divisão entre corrente e capital. Então, quando você quiser identificar a coisa em si, o objeto em si, esse é o elemento da despesa. Maravilha! Próxima aqui, meus amigos, né? Olá! Para a gente analisar as frases, né, que ele vai colocar aqui. Que frase comprida, mas tudo bem, vamos lá. A classificação institucional da Receita, você já sabe o que é, né? Aquela que olha para a estrutura, olha para o órgão, olha para a unidade orçamentária. A classificação institucional da Receita Pública reflete a estrutura de alocação dos créditos orçamentários. Até aqui, a frase está pedagógica, ela está perfeita, ela é uma lição. E está estruturada com 2 níveis hierárquicos, certo? Órgão orçamentário e unidade orçamentária. É isso aí que eu falei para vocês, né? Falou da institucional, é o órgão e a unidade. Joia. Constitui unidade orçamentária. Agora ele vai falar do conceito, tá? Vocês lembram o conceito de unidade orçamentária? Unidade orçamentária é um agrupamento de serviços. E está aqui, ó, unidade orçamentária é o agrupamento de serviços subordinados ao mesmo órgão ou repartição a que serão consignadas dotações próprias. Então, além daquela primeira frase que já estava correta, essa segunda frase também ela está dando o conceito legal de unidade orçamentária. Os órgãos orçamentários, por sua vez, correspondem a agrupamentos de unidades orçamentárias. Sim, ele é o conjunto de unidades orçamentárias, até aqui está certíssimo. As dotações são consignadas às unidades orçamentárias responsáveis para a realização das ações. Também está correto. Então até aí, tudo certo, frase 1 está todinha correta e tem até um caráter pedagógico para a gente. Frase 2. A classificação funcional segrega as dotações orçamentárias em funções e subfunções. Certo? A funcional, que tem o maior nível, né, de agregação das áreas, ela é dividida em função e subfunção. Até aqui está perfeito. Buscando responder basicamente a indagação em que área de ação governamental a ação será realizada. Sabe onde está escrito isso? No MTO,
no Manual Técnico do Orçamento. Lá está escrito exatamente isso. Quando você puder responder a que área de ação governamental será feita a aplicação, isso é uma classificação funcional, que vai identificar a função e sua subfunção. Certinho até aqui. Trata-se de classificação de aplicação comum e obrigatória no âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, o que permite a consolidação nacional dos gastos do setor público. Certo? Tudo certo até aqui, tá? É exatamente isso. A classificação funcional é representada por 5 dígitos, certo? Os 2 primeiros referem-se à função, enquanto que os 3 últimos dígitos representam a subfunção. Exatamente o que eu falei, né? Função e subfunção, que podem ser traduzidos como agregadores das diversas áreas de atuação. Também falei que é essa classificação que tem o maior nível de agregação das áreas. Então está tudo corretíssimo. Então as 2 frases são verdadeiras. Gabarito vai ser letra D, quer ver? Pimba! Falei para você, né? Letra D. Olha, joia? Maravilha. Na sequência, senhores, questão de número 7. Vamos ver? Qual é o principal objetivo da classificação programática? Gente, programática está voltada aos chamados programas de governo, né? Programas governamentais, políticas governamentais, que representam, né, as dinâmicas e as diretrizes de atuação determinadas pelo núcleo de comando, que é a esfera governamental. Então, qual é o principal objetivo da classificação programática? Letra A. Identificar a finalidade do gasto, sim. Em que e onde serão alocados os recursos, certo? Bem como, aqui, ó, viabilizar o gerenciamento interministerial de programas. É isso aí. A programática é isso daí, gente. Então, eu já estou satisfeito com a letra A, tá? Ela já está correta e coerente com as classificações legais. Vamos só ver se a gente não se confunde com alguma outra. Letra B. Indicar as áreas em que se realizam as despesas. Não. Se estivermos falando de áreas, saímos da ideia programática, né? A gente estaria até que quase que falando em uma institucional, né, por falar em áreas e tudo mais. Letra C. Receber os recursos orçamentários e executar o programa de trabalho contemplado no orçamento. Isso aqui é por origens, né, e fontes, então também não. Letra D. Definir como os recursos arrecadados dos cidadãos por meio dos tributos importam também, de novo, né, por origens, né, também não, nada a ver. E letra E. Indicar as áreas nas quais não foram realizadas. Que é isso, tá louco? A letra E não faz nem sentido. Então, de falha, falei para vocês, gente. Correto, né? Letra A. Ela já traz o conceito em si. Tá perfeita ela, né? Próximo aqui, meus amigos, questão de número 8. Vamos ver? Se os cidadãos estiverem interessados em conhecer os dados e estatísticas sobre os gastos públicos nos principais segmentos, pronto, já matamos, né? Que atuam as organizações do Estado, ou seja, o maior nível de agregação das diversas áreas. O que eu falei para vocês? Quando se referirem ao maior nível de agregação, é classificação funcional, gente, ok? Então, pegue alguns elementos, alguns ganchos de memória, né? Falou em evitar duplicidade, é modalidade de aplicação. Falou em maior nível de agregação, é classificação do tipo funcional. Então nós temos algumas coisas que se repetem bastante e isso vai facilitar o nosso serviço, tá? Então aqui, ó, né, principais segmentos que atuam organizações, ou seja, o maior nível de agregação das diversas áreas da despesa que compete ao setor público deverão consultar a classificação da despesa funcional. Letra B. Querem apostar comigo? Vamos ver? 1, 2, 3 e pimba! Falei, né? Em cheio. Legal?
Por programa ou programática não tem nada a ver. Por elemento de despesa, menos ainda. Institucional é o quem. Categoria econômica é a divisão entre correntes e custeio. Então, né, as outras estão completamente fora. Vamos lá. Próxima aqui, meus amigos, questão de número 9, hein? Toda ação do governo está estruturada em programas orientados para a realização dos objetivos estratégicos definidos no plano plurianual. Para tanto, os entes da federação devem ter seu orçamento codificado, a começar pela classificação, qual? Institucional, né? Temos que primeiro identificar o órgão e a unidade orçamentária, né? Pronto, aí a gente começa por eles, né? Esta é a primeira forma, beleza? Essa é a primeira forma que a gente parte, é o nosso ponto de partida, nossa origem. Então, tá aí, a gente parte da institucional. E a última aqui, meus amigos, questãozinha de número 10. A respeito do enfoque administrativo legal da despesa, assinale a alternativa correta em relação à classificação funcional. O que sabemos? É de maior nível de agregação de áreas. É aquela que mostra a área e a ação governamental em si, certo? Vamos ver? Letra A. Subordina-se aos 3 níveis de governo: União, Estados e municípios, cada um com autonomia financeira. Não, isso não tem nada a ver com classificação funcional. Letra B. Fundamenta-se pela estruturação em programas orientados. Não, essa é a programática, né? Se é por programas orientados, é a programática. Né? Letra C. Segregam-se as dotações orçamentárias em funções e subfunções, buscando responder basicamente a indagação de qual área de atuação governamental a despesa será realizada. Então, área e unidade orçamentária, 5 dígitos, 2 dígitos para função, 3 dígitos para subfunção. É essa aqui a nossa alternativa. Aê, pronto, né? Sem erro e sem medo de ser feliz. Perfeito? Então, com isso, meus caros, o que a gente descobriu? O que a gente percebeu? Que nós temos, né, uma repetição. Como você já conhece a classificação por natureza econômica entre correntes e de capital, e você lembra que custeio é quando nós tivermos uma contrapartida, uma contraprestação, essa daí você está tranquilo, né? Quando falar modalidade de aplicação, é para evitar a duplicidade da contagem. Quando falar da funcional, 5 dígitos, 2 para função, 3 para subfunção, é aqui faz a agregação do maior número de áreas e indica a área de atuação. Fora isso, se te perguntarem o quem, né, qual órgão, qual unidade orçamentária, é a institucional. Lembrando dessas, vocês vão gabaritar toda e qualquer questão, gente, relativa a esta parte das classificações, porque elas se repetem. Você viu, a banca examinadora não consegue ser muito criativa, até porque o MTO, né, o Manual Técnico do Orçamento, está aí para botar um freio nessa criatividade e deixar claro que nós temos respostas precisas e objetivas. Não dá para fugir daquilo que está objetivamente correto. Valeu? Então é isso, pessoal. Caprichem aí, bons estudos, porque vai valer muito a pena.